séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje temos dois momentos que se destacam, que se sentem-se os que se puderem sentar, que se singularizam pela especificidade que cada um deles tem. O primeiro momento é aquele em que o Senhor, encontrando-se, ensinando aquela multidão que estava em torno dele, surge um paralítico. Bem, surge, não andando, paralítico não anda, paralítico está parado, paralítico é uma pessoa estática. À partida não se mexe muito, dependendo se é tetraplégico ou se só as pernas não mexem, os braços. Bem, este não devia mexer muita coisa, porque nós lemos, ouvimos na proclamação do Santo Evangelho que há 4 amigos que pegam naquela enxerga, naquilo que nós hoje chamaríamos um colchão, e não conseguindo entrar pela porta, porque ninguém cria ou faz espaço para que isso aconteça. O que é que nós vemos que de facto neste Evangelho sucede? Abrem os amigos, aqueles que amavam o paralítico. Não era apenas uma simples amizade, era uma amizade nutrida com a força do amor daqueles 4, porque 4, nos diz o Evangelho, foram necessários para o transportar. E a certa altura eles abrem um espaço no telhado. Agora vejam, imaginem a dedicação, o amor, o trabalho que deve ter dado içar aquele corpo inerte até 3 ou 4 metros de altura. Partamos do princípio que a casa, o espaço onde o Senhor estava, era apenas resto de chão, que não era um primeiro andar ou algo parecido. Mesmo assim, seriam 3 ou 4 metros. Tiveram que o içar, sem o deixar cair, e depois descê-lo pelo buraco aberto, até que ele ficasse diante de Cristo, sem que ele tombasse e ficasse ainda paralítico daquilo que não estava paralítico. Nós sabemos, porque o Evangelho não nos diz outra coisa que não aquilo que nós ouvimos, que de facto eles cuidaram, esses 4 amigos cuidaram, com todo o cuidado, perdoai-me a redundância, daquele paralítico, tanto para o içar, para que ele subisse até ao telhado, como para o descer. Ele não caiu. E não há trambolhão, digamos assim, dado da enxerga para o chão. Então, o primeiro momento é este. E este primeiro momento lembra-nos, queridos irmãos e irmãs, que na vida, nesta vida em que nós vivemos, é fundamental, eu diria mesmo, é mais do que relevante, é crucial que tenhamos alguém que nos estime, que nos ame. Porque quando nós amamos alguém, naturalmente nós estimamos. Amamos e estimamos, nós respeitamos. Amamos, estimamos e respeitamos. Difícil será que estas 3 premissas juntas não gerem amor ou não sejam a manifestação visivelmente exterior do amor que têm por nós ou que nós dedicamos aos outros. Este paralítico teve esses 4 amigos. Imaginem se não estivesse. Não sairia lá do beco onde ele vivia. Não teria ninguém para o transportar, ninguém para o levar até à proximidade e imediações de Cristo, ninguém para o içar, para o telhado, ninguém para o baixar, para o colocar diante de Cristo. Este é o primeiro momento. Ainda não ouvimos o Senhor falar, o Senhor Jesus Cristo, mas vemos que isto acontece. E isto tem a ver também com a vida de todos os tempos, com a vida de todos os séculos. É bom fazermos amigos, é bom sermos geradores de amor, mas não seremos geradores de amor se nós próprios não formos amor em movimento. Amor em movimento expurga-nos de todo. Expurga-nos quer dizer o quê? Limpa-nos de todo o tipo de egoísmo. Mata em mim a prioridade que eu criei, eu próprio ser para mim mesmo. Quando eu amo, os outros são a minha prioridade. A prioridade destes 4 amigos de hoje era um amigo paralítico. Não era nenhum dos 4. Se cada um deles fosse prioridade para si mesmo, o paralítico não tinha aparecido naquele dia diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o amor é gerador de mais amor e de exemplo desse amor vivido. Este é o exemplo, neste primeiro momento, dos 2
que eu comecei por vos anunciar, de importância maior. Depois, a seguir, temos o outro, muito mais relevante, importante e dramaticamente gera um momento de perplexidade absoluta. Vejam bem o esforço, o trabalho que tiveram aqueles 4 homens e a expectância, a ansiedade, a esperança daquele paralítico quando, depois de subir e descer, se encontra diante de Cristo. E eis, senão quando, o que é que acontece? Ele anda, Cristo cura-lhe o corpo? Não. Não acontece nada disso. O Senhor diz, os teus pecados estão perdoados. E vejo, para quem queria o corpo curado, para quem queria voltar a andar, para quem queria esquecer aquela enxerga e colchão, que desânimo, que desalento têm aqueles 4 amigos. E certamente aquele paralítico, não era isto que o paralítico queria ouvir, não era isto que aqueles 4 amigos, cansados já de músculo dorido, de tanto puxar a enxerga, baixar a enxerga, queriam escutar. Eles queriam ver o amigo andar e o paralítico que queria levantar-se a enxerga e andar também. Mas não é isso que o Senhor, num primeiro momento, faz. Os teus pecados estão perdoados. Perante Deus, que é nosso Pai e que sabe o que realmente é bom para nós, é isto que Deus faz. Nós, às vezes, também não entendemos o que é bom para nós. Imaginai um filho que pede ao pai, todos os dias, um pacote de batatas fritas, pala-pala ou outra coisa qualquer. E o pai diz-lhe, não vais comprar batata frita, não vais comer, não te dou batata frita. Bem, o que é que o filho pensa? O meu pai não me ama. Peço batata frita, ele não me dá, não me autoriza. Mas a verdade é que o pai ama abrasador e apaixonadamente aquele filho. Porquê? O pai sabe que se aquele filho comer batata frita todos os dias, vai ter uma vida mais curta, não vai viver tanto. E o pai que ama aquele filho que ele gerou pelo seu amor, conjuntamente com a mulher e mãe daquele mesmo filho, querem o quê? O que é que aquele pai quer para aquele filho? Que ele tenha uma vida longa. E uma vida longa vivida como? Com qualidade de vida. Não no hospital, não com uma perna amputada porque gangrenou, enfim, porque as veias e as artérias entupiram. Aquele pai quer que aquele filho seja, nesta vida, herdeiro do máximo daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é qualidade de vida. Por isso, ele não autoriza que o filho coma batata frita todos os dias. É o que Deus faz connosco também, amados irmãos e irmãs. Muitas vezes nós passamos a vida a pedir pacotes de batata frita, repito, passamos a vida a pedir pacotes de batata frita a Deus Nosso Senhor. O que é que isto significa? Pedimos a Deus coisas que não deveríamos pedir, coisas que são más para a nossa vida, coisas que são nocivas para a nossa existência. E nós, ignorantes e desconhecedores do que estamos a pedir, com a mesma ignorância e desconhecimento que aquele filho pedia as batatas fritas, sem saber que estava a morrer devagarinho em cada pacote que fosse comendo, nós também pedimos a Deus estas batatas fritas da nossa vida. E o que é que Deus faz? Muitas vezes não ouvimos nada da parte de Deus, nem voz, nem ato que aconteça na nossa vida, que mude, que nos transfigure, que faça com que algo suceda. E porquê? Porque não era o momento de Deus nos conceder, sobretudo nunca, aquilo porventura que pedimos, porque se o concedesse, iria ocorrer algo que não seria salutar, saudável, são para a nossa vida. Muitas vezes acontece uma outra coisa. Nós não pedimos o pacote de batata frita. Nós pedimos exatamente aquilo que Deus eternamente, antes do princípio do mundo, pensou para nós. E então, entre o nosso pedido e a herança que Deus Pai, nosso Pai, tem para nos entregar, há sintonia, há concordância, há acordo. E então nós pedimos e Deus concede. Mas não fiquemos, amados irmãos e irmãs, tristes cada vez que pedimos a Deus, ou das tantas vezes que pedimos a Deus, muitas
ou a maioria delas, não ouvirmos nada, nem vermos nada acontecer na nossa vida, ou seja, aquilo que pedimos não foi concedido. Pensemos, antes de rotularmos o Senhor nosso Deus e de o culpabilizarmos de tudo, pensemos, será que eu estou a pedir o que é bom para mim? Será que este pedido que eu faço para os meus irmãos e irmãs, será que era isto que eu deveria pedir? Pensemos antes assim, antes de dizer, Deus abandonou-me, Deus não me ouve, não vale a pena rezar nem orar, Deus é surdo. Deus não é surdo. Nós é que não sabemos o que dizemos, o que falamos e o que pedimos. Ou pedimos só de forma oportunística, não é oportuna, oportunística. Não somos oportunos. Não é? Pedimos as coisas no momento em que tropeçamos em alguma coisa difícil na vida. Mas quando percorremos a vida e a vida nos corre bem, nada de mal sucede, nós não nos lembramos do nosso Pai. É como aqueles filhos que têm pai e mãe, foram para as suas casas, casaram, têm filhos, entretanto faltou dinheiro. E não veio o pai há 10 anos. Mas quando falta dinheiro, para não perder a casa ou a quinta que comprou, lembra-se que tem um pai que talvez tenha um dinheirinho na conta e vai bater à porta do pai, oh pai, olha, tenho este problema assim, assim, podes emprestar-me? O pai, como ama, lá empresta. A maioria dos pais emprestam. Nós fazemos isto em função de Deus. Enquanto anda tudo bem na nossa vida, não nos lembramos que temos Pai. Pai eterno, que partilha connosco a sua eternidade. Nós que nascemos para a finitude. O Senhor concede a imortalidade a nós que não tínhamos na nossa natureza, depois da queda de Adão e Eva, essa possibilidade. O Senhor dá-nos isso. Bem, regressando ao Santo Evangelho de hoje, o Senhor primeiro começa por dizer os teus pecados estão perdoados, como eu comecei por vos dizer, parafraseando, repetindo o Evangelho. E a certa altura, Cristo vê o quê? Aquilo que nós não conseguimos olhar nem ver. Cristo viu o coração dos escribas, o que eles estavam a pensar. E eles estavam a pensar coisas terríveis. Mas quem é este homem para perdoar os pecados, pensavam os escribas? Só Deus pode! Só Deus pode perdoar os pecados. E Cristo, no silêncio covarde daquelas bocas que não se abriam e dos pensamentos e pseudo-iluminados, o que é que o Senhor faz? O Senhor penetra porque é Deus e conhece os pensamentos de cada um deles e diz-lhes, bem, o que é mais difícil? Dizer a este paralítico, levanta-te e anda? Ou perdoados te são os seus pecados? Para que vós saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, diz o Evangelho de hoje, levanta-te e anda, diz Cristo ao paralítico. O paralítico levantou-se. Bem, e diz o Evangelho que todos louvaram a Deus e louvaram aquele momento e agradeceram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todos ficaram entusiasmados com vivacidade rara. Mas, queridos irmãos e irmãs, vede como nós somos tortuosos na nossa alma. Nesta alma que não é governada já por Deus, mas que é governada pelo príncipe deste mundo, que nós permitimos, que é Lúcifer, que é o demónio, o diabo, o que quiserem, estes nomes todos terríveis. Porque se a alma fosse governada por Deus, nós teríamos uma alma que iria governar a nossa vida, coordenar e administrar cada um dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Estes escribas do Evangelho tinham uma alma anestesiada, uma alma entorpecida, uma alma semi-morta, pelo menos morta na atividade que não tinha, deveria ter. Então eles só pensam coisas ruins, coisas más, como nós pensamos, infelizmente, tantas vezes, em função dos nossos irmãos, dos nossos pais, mães, colegas de trabalho, enfim, em função daqueles que vivem em torno de nós, em função da humanidade. Então, levemos a sério, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, do nosso Senhor Jesus Cristo. O importante, quer Cristo dizer neste Evangelho, não é de facto curar o corpo. É bom poder andar, sim. É bom abrir os olhos e podermos enxergar a paisagem linda desta paisagem, enfim, uma parte da criação que Deus criou. É bom podermos ouvir, sem dúvida que sim. Mas tudo isso no reino dos céus será restaurado. Não há carecas, não há cegos, não há mancos, nem coxos, nem surdos no reino dos céus.
nem nenhuma enfermidade no reino dos céus entra. No reino dos céus não há rugas, no reino dos céus não há maus pensamentos, porque todas as coisas más foram apagadas do coração e da memória daqueles que quiseram nesta vida viver como Cristo vive, como Cristo viveu. Então, realmente, se nós não olhássemos para os nossos 80 anos de vida como a plenitude de toda a nossa vida, como se toda a nossa vida se esgotasse nestes 80 anos, nós entenderíamos melhor o Evangelho de hoje. Entenderíamos melhor porque é que o Senhor não diz logo, em primeira mão, levanta-te e anda, e porque é que Cristo diz, antes disto, antes de eu curar o paralítico, os teus pecados te são perdoados. Porquê, queridos irmãos? Porque ninguém entrará no reino dos céus sem que os seus pecados tenham sido apagados. Mas se formos paralíticos, mas os nossos pecados houverem sido apagados, o paralítico que nós somos entrará no reino dos céus. Mas podemos andar com 70 anos, esticando rugas, esticando uma atrás de outra, até que ela chegue ao joelho, como vemos algumas senhoras aí, esticando rugas o tempo todo, e a operação plástica, e homens também. Podemos esticar as rugas até ao tornozelo, amados irmãos e irmãs, que não entraremos no reino dos céus. Podemos ter saúde para dar e vender, que não entraremos no reino dos céus se não formos puros do coração. E para sermos puros do coração, temos que ser limpos do pecado por nosso Senhor Jesus Cristo, o único que perdoa os nossos pecados. O único. Através do Padre, sim, mas é Cristo que perdoa. Para que, da mesma forma que o Senhor perdoou ao paralítico de hoje os pecados, nos possa perdoar também a nós. E da mesma forma que Ele se levantou o paralítico da enxerga deste mundo, nós possamos erguer-nos da enxerga dos nossos pecados e maldicências e julgamentos para a vida eterna. Sair da enxerga significa também pôrmos-nos de pé, olhar Deus face a face. Porquê? Porque sou arrogante e acho que tenho como afrontar Deus? Não, porque sou filho, e um filho olha o pai que ama, e olhar com esse pleno amor, afeto e ternura enternecedora pelo pai que o gerou no amor. Possais vós todos, irmãos e irmãs, reter, guardar um pouquinho destas palavras santas do Evangelho de hoje, que eu procuro, de uma forma ainda que imperfeita, dar-vos a conhecer com um pouquinho mais de clareza, de forma mais cristalina, para que entendamos melhor. Que o Senhor vos proteja, guarde e abençoe em todos os dias da vossa vida. Sede santos e santos, como santo é vosso Pai, que está nos céus e que está entre nós na Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, aos quais comungamos. Amém. Rei dos céus, Consolador,